Olá, bom dia. Eu sou Silvio Costa, fundador do Congresso Foco. Aqui ao meu lado tem Helena Chagas, ao lado esquerdo, aqui ao lado direito, no sentido meramente físico, o Melilo Diniz. E a gente agora mesmo começa a nossa live sobre o Brasil de 2020. Um tema um tanto pretensioso, a gente sabe, mas a gente quer trocar um pouquinho de ideias a respeito disso. Vamos ver o que nós conseguimos contribuir na discussão sobre o futuro próximo do país. E a gente quer começar um pouquinho com vocês falando do trabalho que vocês fazem, né? Por favor, Helena. Eu agora estou fazendo um relatório semanal, uma newsletter chamada Tag Report com a jornalista Lídia Medeiros, minha amiga. Nós temos uma pequena empresa e a gente tenta ali toda semana, a gente manda para as pessoas no domingo à noite, né, para os assinantes, a gente tenta explicar um pouco a semana que passou e fazer uma prospecção do que vai acontecer na semana seguinte. E tem sido bem interessante, porque emoção não falta, né? E eu também continuo escrevendo no blog Os Divergentes, que também é uma experiência muito bacana, gente que pensa completamente diferente. E o nome já diz, Divergentes, mas é uma homenagem à tolerância, não é? Que está faltando tanto no Brasil nesse momento, né? Nós discordamos, mas nós convivemos lá, estamos lá, tudo junto. Legal. É isso. Pois é, a Helena é uma jornalista das mais experientes aqui de Brasília, né? Com passagem em várias redações, muito tempo no Globo. Foi ministra de comunicação da ex-presidente Dilma Rousseff. É uma pessoa que tem uma excelente reputação, um trabalho longo e muito bem avaliado aqui em Brasília. Né? É um prazer recebê-la aqui na redação do Congresso em Foco. Aqui no Congresso em Foco, que também é tão respeitado, né? Uma instituição do jornalismo aqui da capital. Pô, vamos ver, se Deus quiser. A gente está com muitos planos de muitas mudanças. Vamos completar agora, Melilo, 16 anos no ar, né? É muito tempo. Fevereiro. E a ideia é que a gente faça coisas bem mais diferentes daqui para frente. Estamos trabalhando muito para isso. Melilo, e você? O que você tem feito? Por favor, se apresenta um pouquinho. Olha, o Inteligência Política é o caçula dessa mesa. Nós começamos no dia 6 de junho, reunindo basicamente uma tradição de análise política. A ideia do Inteligência Política é fazer análise. O nome inteligência não é nenhum tipo de prepotência, o conceito é informação tratada para quem vai tomar decisão. E nós temos dois grandes produtos: análises que são feitas por escrito e um podcast que a gente batizou de IPcast, que sai toda semana. E a gente tem feito um trabalho especialmente no mundo das rádios, não é? Tivemos aí uma parceria com o Direto ao Ponto, que tinha como âncora o Carlos Monforte, na Rádio Transamérica. Não é? Demos uma paradinha agora, no último dia de novembro, para voltar em janeiro num outro formato, que vai ser televisão e rádio ao mesmo tempo, que é uma ideia muito bacana. E eu venho do mundo acadêmico, ou seja, eu venho de um mundo de tentar interpretar, tentar analisar. Eu não venho do mundo do jornalismo, mas tenho aprendido muito. Você se formou originalmente em Direito, não é isso? E depois... O contrário, eu me formei primeiro em Relações Internacionais e depois iniciei um mestrado em Ciência Política, depois estudei Direito, e aí eu tenho uma dupla militância, que eu sou advogado na área de Direito Público, mas o meu grande tema no mundo da análise é exatamente as questões entre política, direito, política e instituições. E o Inteligência Política tem tentado, então, completaremos 6 meses amanhã de luta, e eu tenho aprendido muito, tenho acompanhado aí a Helena, tenho acompanhado muito o Congresso em Foco, e a gente se juntou para poder, sem muita formalidade, pensar esse país, pensar o futuro, até que é o início não só de uma tradição, mas, como diria o policial do filme Casablanca, o início de uma bela amizade, que pode juntar outros atores e outros personagens, uma parceria que a gente possa, de vez em quando, junto com o público, fazer uma conversa sobre vários temas. Beleza. Do outro lado aqui a gente tem o Eric e o Eli,
grandes figuras que vocês não estão vendo, mas que estão viabilizando aqui essa live. Aliás, a gente já está no site. Podemos tocar? Bom, então tá, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Silvio Costa, fundador do Congresso Foco, jornalista. Algum tempo atrás, eu um pouquinho cansado de redação, fiz um concurso para o Senado. A Helena, acho que fez e renunciou ao emprego do Senado. Eu não renunciei, estou aqui, né? Ela se afastou, estou lá, só que estou em licença sem vencimento. E o meu grande barato aí nos meus últimos 16 anos, e espero que nos próximos 16, é o Congresso Foco. A gente está fazendo muita coisa aqui que ainda não está no ar, mas que vocês vão ver em breve, inclusive na linha de serviço para assinantes. Né? A gente tem hoje uma pesquisa que é feita com líderes do Congresso trimestral, que dá assim, um corte muito interessante e científico, né? Uma ferramenta que a gente faz junto com estatístico, com cientista político, das percepções dos líderes em relação a tendências de votação dentro do Congresso, ao painel do poder. Começamos a fazer, muito recentemente, um produto que se chama Congresso Foco Premium, em que, modéstia à parte, temos antecipado muita coisa que acontece no Congresso e na política aqui em Brasília. Não é? Estamos cada vez mais com a ajuda do Eric, que foi o jornalista que correu atrás do Eduardo Bolsonaro, nos corredores da Câmara dos Deputados, aquele negócio bombou, né? Estamos fazendo cada vez mais vídeo e agora, recentemente, que vai ser, a gente é um divisor de águas, né? A gente conseguiu aprovar um projeto com o Google, né? O Google fez um negócio chamado Desafio Google, né? Que foi uma iniciativa do Google para organizações jornalísticas. Né? Motivo de orgulho do Congresso Foco. Pois é, então assim, eles abriram a possibilidade de... E o Google melhorou muito de parceria tendo vocês. Né? O Google já melhorou muito. Mas esse projeto é um projeto assim, que para organizações jornalísticas que tenham planos inovadores, e aqui no Brasil foram 13 projetos contemplados de várias organizações. Inclusive a gente está num projeto individual, que é esse, que é muito uma coisa de tecnologia, de uso de ciência de dados para monitorar política, monitorar congresso, que vai ser a nossa praia cada vez mais, já é um pouquinho, mas vai ser cada vez mais. E a gente entrou num projeto coletivo de vídeo coordenado pela agência pública, com várias organizações da mídia independente, que vai ser também um negócio muito legal. Mas enfim, vamos entrar no assunto. Chique no último, chique demais. Vamos entrar no nosso assunto. O nosso assunto é muito simples. A gente que tem tanta dificuldade para entender o presente ou o passado recente, está aqui se impondo o desafio de pensar o futuro, o Brasil 2020. Então, para provocar a conversa aqui, eu queria tratar de um tema que foi esse acontecimento de ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo, com o deputado Arthur Duval, né, que é ligado ao MBL, chamando os trabalhadores lá presentes, a plenária para briga, e depois virou uma grande confusão. O menino dizia aqui, isso lembrava o parlamento de Taiwan. Né? Então, Helena... Saiu uma pancadaria ali. Pancadaria. Então, será que, assim, a gente tem visto muito essa coisa da política como show, e a política também com agressividade? Será que isso é um elemento que estará aí se impondo novamente no ano que vem? Qual é a sua impressão? Eu acho que sim, viu? Infelizmente, lamentavelmente, eu não vejo um cenário em que o clima de radicalização vai melhorar. Eu acho que é um ano eleitoral, afinal de contas, né? Nós vamos ter eleições municipais. Então, o fator eleitoral sempre carrega o ambiente. E acho que nós temos um governo que ele só sabe viver no conflito, né? Então, nós temos as forças que sustentam o governo, as forças, eu digo assim, a base social do governo, né? Porque base política ele não tem, base parlamentar, né? Você que vive no Congresso sabe disso. Ele não tem uma base parlamentar, mas ele tem uma base social extremamente agressiva, violenta. Agora que o Lula foi solto, virou moda um discurso assim, o Lula vai radicalizar o ambiente. Não vai, minha gente, já está há muito tempo radicalizado. A gente está vivendo essa situação desde a eleição e o governo nada faz para pacificar. O poder público teria a obrigação de
governar para todos. Mas será que o Lula não pode, e o Lula também não pode baixar um pouquinho a bola? Vem cá, o que é o Lula baixar a bola? Me diga. O Lula saiu da cadeia. É namorar mais, talvez. Pois não sei, mas olha, esses últimos dias eu nem tenho visto sinal de Lula por aí. É verdade. Né? Tá quieto. Tá sumido. Tá quieto. Agora, ele saiu da cadeia depois de 580 dias. Você quer que o sujeito saia sorridente, correndo para o abraço? Só um monge com budista. o juiz Moro que condenou ele, com o Bolsonaro? O Lula está fazendo o papel dele de oposição. Agora, para o governo isso é muito bom, porque ele começa a ter uma desculpa, né? O Bolsonaro começa a ter, olha, o Lula está solto, então eu vou radicalizar. Ele começa a ter ali uma polarização que interessa para ele, porque ele só sabe viver no conflito. Eu não vejo muito, o Lula não está levando ninguém para a rua, o povo não está indo para a rua. Então, eles falam, quebra-quebras, ameaçam, vem o Paulo Guedes, faz um discurso que não tem nada a ver com ele, me parece, o Paulo Guedes. Eu fiquei surpresa com aquela coisa dele ali, de AI-5, etc. E, de repente, você tem um quadro de radicalização ali. Opa, alguém falou aqui. Mas é isso. Beleza. Fala você agora. O meu celular deu um gritinho aqui, mas ele já... Os celulares têm esse daí. Melilo, será que 2020 e, sei lá, 2021, 2022, estaremos prisioneiros da polarização Lula-Bolsonaro, PT-bolsonarismo? A minha visão é de que nós mudamos de compreensão do que está acontecendo. Essa realidade é completamente nova. Eu tenho dito basicamente o seguinte: nós vivemos 30 anos de um modelo político que tinha como característica ser ultra consensual e, do outro lado, era o que se chamou de presidencialismo de coalizão. Minha avaliação é que, depois de um longo tempo, e que não nasceu só em 2019, nós estamos vivendo o que eu chamo de presidencialismo de colisão. Com compreensão de quem está ouvindo, é tiro, porrada e bomba. É isso aí. Pouco importa o lado. E isso vai aumentar. O episódio do deputado paulista, que eu não vou dizer o nome para não dar... Ibope dos nossos... do nosso povo para ele, só é mais um episódio de outro tanto. E o que eu tenho também insistido é que isso tem uma função, é aumentar os likes, aumentar a repercussão nas redes sociais e nas redes antissociais e transformar ele em personagem da lacrosfera, que é esse ambiente em que está todo mundo ali querendo, então eu vou me furar com a faca para chamar a atenção. Agora, 2020 é um ano, Silvio e Helena, onde isso vai acontecer com maior frequência. E com um governo que, apesar de estar posto, ainda na minha avaliação não está composto. Por exemplo, se você se perguntar qual é a política do governo para a educação, eu tenho certeza que ninguém consegue responder, a não ser as bolsonaradas do ministro. Bolsonarada é como eu chamo essas frases que o pessoal diz assim, Paulo Freire tem que morrer. Mas as bravatas já morreu, né? Ou seja, vamos matar quantas vezes Paulo Freire? Eu não estou aqui defendendo Paulo Freire, estou dando como exemplo das bolsonaradas. Melilo, conciliando a sua habilidade como analista político com o seu conhecimento jurídico, você diria que o Lula terá a possibilidade legal de ser candidato a presidente da República? Tenho certeza que não. Por vários motivos. Primeiro porque o pacote de processos que Lula responde é muito grande e, mais que isso, não sei se o Supremo Tribunal Federal, um ator importante na política brasileira, conseguirá lidar com as expectativas de um lado e do outro lado o tempo. Uma das chaves de leitura de qualquer tribunal não é a decisão, é o tempo da decisão. Mais importante, às vezes, do que o resultado é o tempo que ela é tomada. Basta ver agora o TSE
no episódio do Partido Aliança pelo Brasil e as assinaturas eletrônicas disso. Não, até pode ser que sim, mas vai depender de regulamentação, de estrutura, de não sei o quê. Então, responde às vezes positivamente, mas a consequência Você acha é que negativa. o Supremo, é uma dúvida minha, empurrou para o ano que vem, a segunda turma do Supremo, empurrou para o ano que vem o julgamento daquele habeas corpus em que o Lula questiona a imparcialidade do Moro, que está cada dia ficando mais político, né? Isso. O ex-juiz Moro hoje em dia é um político. Você acha o mais popular do Brasil exatamente, hoje, né? ele é um, que tem a mais alta taxa de aprovação. É um político, exatamente. E você acha que o Supremo empurrou para o ano que vem para se livrar? Qual que você acha que pode ser a tendência? Porque na turma ali tinha uma divisão clara que faltava só o decano se decidir. Celso de Mello, isso. Havia inclinações que o decano já começou a pender ali contra o Moro. O que você acha que vai acontecer? Primeiro que vão deixar para o ano que vem. E veja, isso é um sinal. Me parece que nem será muito no começo do ano, é mais para o final do primeiro semestre, mais para o segundo semestre. 2. Voltando a juntar a sua perspectiva com a pergunta do Silvio. Você tem um Supremo que está discutindo o tempo das decisões, e isso a gente podia encher de exemplos aqui do que aconteceu esse ano, do que aconteceu em 2018, por aí adiante. Mais 2, você tem como grande consequência disso uma situação da qual o Lula, além de não ter a questão penal resolvida, ele ainda tem um grande problema, que é a sua inelegibilidade decorrente da lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa... Se a condenação for anulada, acaba. Então, a condenação for anulada, acaba. Mas, como ele tem um pacote de decisões de segundo grau, e o TRF4 está acelerando algumas decisões, na minha avaliação, é bem possível que ele fique sempre nessa subida e descida. Está inelegível, não está inelegível. Muito bem. Mas se ele for concorrer, 2022 e até lá, nesse momento, e em 2020, ele está completamente sem poder concorrer. Agora, ele é uma liderança política, e aí você vai olhar para a sociedade, você tem 25%, na minha avaliação, da população apoiando o Moro, ou apoiando o Bolsonaro, desculpe, 25% apoiando o Lula, e 50% entre perdidos e sem interesse. Esse debate eleitoral é um debate que vai se decidir com esses 50%, não é com os 25% de cada lado que estão extremados e ao mesmo tempo guardando a posição de tudo que Bolsonaro fizer será apoiado, tudo que Lula ou a oposição fizer será apoiado. Eu concordo muito com o Melilo em relação a essa questão de que a gente tem um percentual muito bem definido da população, eu acho que é maior, né? A última pesquisa dá ao Bolsonaro 37% de ótimo e bom, né? O Bolsonaro hoje tem perto de 40% de apoio popular, apesar de todos os erros do governo, que não são poucos e não são superficiais. E o Lula, o PT, que soube manter, mesmo com o Lula preso, mesmo sob um contexto assim, bastante desfavorável, soube manter um apoio que eu também acho que é um pouco maior do que 20%, talvez uns 25%, 30% da população. Mas, sem dúvida, tem uma galera que está fora desse grupo, não é nem Lula, nem Bolsonaro, que é quem vai decidir a parada. O que eu penso um pouquinho sobre isso, que dando a minha opinião, até aqui eu tentei reunir informações que são públicas e que são confiáveis, né? O que eu lamento muito é que assim, é uma polarização que não faz muito bem ao país. Eu acho que assim, o Bolsonaro ele joga com uma coisa que não vejo no PT, de ameaça à democracia, né? Aquela história. Se o Bolsonaro, naquela situação que o Lula viveu, tivesse 80% de apoio popular, né? Maioria no Congresso, uma relação excelente com as elites econômicas do país, ele muito provavelmente mudaria questões chaves da formação jurídica para ter mais poder. Eu não sei, mudar o Supremo, mudar regras em relação ao Congresso. Manteve as regras do jogo. Sei lá, governar por decreto. Quer dizer, ele faria o que uma certa esquerda faz, como fez na Venezuela, uma esquerda ditatorial, uma esquerda fascista, no meu modo de entender, e como uma certa direita faz. Filipinas, né? Hungria, Polônia, tantos outros exemplos, né? Então, assim, minha opinião, mas agora me recolho para ouvir a Helena. Não, essa galera aí que você fala,
que são 30%, 40% que estão no meião, a gente tem que lembrar quem são esses. São aqueles que lá atrás votaram no Lula, eu acho, votaram na Dilma, agora votaram no Bolsonaro. Quer dizer, esse pêndulo do centro que decide as eleições no Brasil, o que move o voto dessas pessoas? Eu acho que é a economia, eu acho que é a situação do país. Então, para mim, 2020 vai ser um ano também muito importante para a gente avaliar isso. A economia vai crescer? Até agora, apesar do anunciado, apesar a reforma, primeiro era a reforma da Previdência, que vai resolver todos os problemas. Antes era trabalhista. Era trabalhista, era eleição, não aconteceu. Agora, no final desse ano, estão surgindo aí alguns números que é mais assim, uma certa euforia, né, do establishment econômico, político, dizendo que, olha, 0,6 aumento no trimestre, foi maravilhoso. É melhor do que zero, né? Mas não é maravilhoso, ainda é muito tímido, né? O crescimento ainda é muito tímido, o desemprego ainda está com 12,5 milhões de pessoas desempregadas, o emprego, quando surge, é precaríssimo, é bico. Então, me parece que 2020 vai ser decisivo para essa avaliação. E aí, vai melhorar a economia? Melhorando a economia, os números, esses números melhores vão bater no bolso das pessoas, vai haver essa percepção. Eu acho que 2020 vai ser decisivo nesse sentido. E isso aí é que vai decidir 2022, me parece. Completando a ideia, porque eu dizia que considero a polarização nociva e considero que os dois polos hoje representam mal, no meu modo de entender, o que me parece ser um interesse mais amplo de quem é, como é o Congresso Foco, defensor da democracia, defensor dos princípios constitucionais básicos, né? Porque o Bolsonaro, fundamentalmente, é um fascista, na definição mais técnica do termo. E aqui eu estou até aqui com 2 livros que eu super indico. Yasha Monk, professor de Harvard, não é comunista, alguns Bolsonaro, que vermelho e tal. Yasha Monk, professor de Harvard. E outro, da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado do Clinton, né? Foi embaixadora. Essa senhorinha aqui, que vocês devem lembrar, muitas pessoas conhecem, uma professora universitária. 82 anos. 82 anos, continua produzindo, e ela faz aqui uma crítica a 2 experiências, é um livro mais na primeira pessoa, esse é um livro mais acadêmico, maravilhoso. Como as democracias morrem, teve muito mais fama, eu li também, mas esse aqui eu estou terminando, falta um pouquinho aqui, mas esse aqui muito mais interessante, no meu modo de entender, mais rico. E esse aqui ela contando a experiência dela de quem fugiu do nazismo, fascismo de direita, e do stalinismo, fascismo de esquerda, atualizando um termo que infelizmente voltou a ficar muito atual. Mas enfim, e o problema que eu vejo no Lula e no PT é absoluta, como é que eu diria, incapacidade de fazer uma leitura minimamente corajosa e assim honesta dos fatos. O PT errou muito, o PT se rendeu à corrupção. O governo Dilma foi um desastre. Não é? Então, assim, o PT ele tem optado pela conveniência eleitoral, pela conveniência política, pela conveniência do marketing, já há muito tempo. Né? Em vez de pensar naquelas coisas que levaram a PT a se transformar num grande partido. Então, assim, para o PT voltar a ser um partido que contribua, de fato, para a melhoria das coisas no país, como contribuiu o PT, PSDB, MDB, tem uma visão assim, não, a política é tudo vagabundo, nada presta, tudo uma porcaria. As pessoas deixam de ver que no período Itamar Franco, MDB, Fernando Henrique Cardoso, PSDB, Lula, PT, infelizmente a Dilma, aí, no meu modo de entender, rompeu esse círculo virtuoso, esse ciclo virtuoso da política e da economia brasileira. O país cresceu muito, melhorou muito, a vida das pessoas melhorou muito. Então, enfim, veja bem, posso dar uma interromper? Por favor. Eu trabalhei no governo do PT. É o seguinte, o PT pagou seu preço, gente. O PT perdeu a eleição. O PT perdeu de cabo a rabo em 2016. 2018, perdeu a bandeira da ética, mas eu acho o seguinte, nesse momento, a questão do PT é retomar o diálogo
com essas pessoas que melhoraram de vida durante os governos do PT. Você não pode negar que o PT tirou, os governos do PT tiraram 34 milhões de pessoas da miséria e da pobreza. Você tem isso, você teve um aumento de pessoas frequentando a universidade, você teve melhorias significativas no campo social, né? Você teve uma redução da miséria imensa. Então, pelo fato da corrupção, e que o PT pagou, está pagando, e vários dirigentes foram para a cadeia, e etc., e alguns politicamente, outros com razão, entendeu? Eu não estou tirando aqui isso, essa coisa, mas o que eu estou dizendo é que você, nesse momento, o que é a questão do PT? É chegar e fazer autocrítica, fazer uma contrição em praça pública e dizer eu errei, etc. Não sei. Com essas forças que hoje se dispersaram, votaram no Bolsonaro, ficaram decepcionadas, e mais que nitidamente elas sabem que elas tiveram uma melhoria de vida durante os governos petistas e que agora eles estão desempregados, eles estão na rua, você vê o Minha Casa Minha Vida acabou. Todos os programas sociais da era petista que melhoraram a vida das pessoas foram para o espaço. Deixa eu botar uma pessoa na conversa que está ali do outro lado, é o Thiago Mero, comentou lá no Facebook. Ótimo evento, o Brasil precisa de debates organizados assim. Pô, obrigado. Obrigado, a gente Thiago. estava achando tudo tão desorganizado, né? A gente se juntou, se encontrou com mas beleza, Thiago, valeu. Distraídos venceremos. Estamos recebendo um monte de comentário aqui, um monte de pergunta aqui, e inclusive você pode também enviar sua pergunta, basta você entrar aqui nos comentários do vídeo e deixar sua pergunta aí que a gente vai ler aqui. Eu passo a bola para o Menilo pedindo para a brevidade de todos nós, porque já tem uma participação bacana. Vou falar então rapidinho. Que legal. Envolver as pessoas. 3 questões muito rápidas. Nem o bolsonarismo, nem o lulismo tem um projeto para o país. Os dois não têm nenhum projeto. Não sabem o que fazer. 2. O crescimento econômico que existiu no passado decorreu das políticas, mas especialmente de um grande ciclo de commodities internacional que alavancou, por exemplo, toda uma região como a América Latina. Mas tinha um projeto para o país, tirar as pessoas da pobreza não é um projeto para o país, fazer do Brasil um grande país de classe média não é um projeto para o país, fazer a economia crescer com base no consumo das pessoas não é um projeto de país. Reduzir a desigualdade que durou não um é tempo, um projeto de que país. durou um tempo e que hoje não existe mais. Não existe mais por uma série de circunstâncias, claro. mas é um projeto. Isso. Pode ser ressuscitado esse projeto? Pode, claro, pode ser ressuscitado, até porque quem crê na ressurreição. Agora, o que eu estou discutindo é agora, nesse momento, esse projeto não existe. Nem no bolsonarismo, nem no lulismo. No bolsonarismo não há projeto algum. No lulismo também. E nunca. No lulismo, gente, o lulismo está se reduzindo. Mas só para concluir meu ponto. Não é? Até porque o que me parece é que falta um projeto nacional. E aí, esse projeto nacional é muito maior do que uma opinião ou outra. Esse país vai fazer o quê? Por exemplo, com os 8 milhões de analfabetos. Ninguém fala sobre isso. A pergunta do Thiago, que eu acabei de citar, ele faz a seguinte pergunta: qual é a proposta da oposição de esquerda para as contas públicas? Você acha que tem esse projeto não estou falando aqui, vamos lembrar, de futuro, não de passado. Né? Vamos tentar falar projetando. Qual o projeto da oposição de esquerda para as contas públicas? Você acha que tem esse projeto? Eu acho que nesse momento, como eles não estão no governo, eles não estão preocupados com isso. Mas eu vejo que economistas não estão à parte, por exemplo, você vê no Nelson Barbosa, você tem a Laura Carvalho, você tem vários economistas de esquerda que têm um projeto. Você tem governadores de tipo Rui Costa, de Camilo esquerda, Santana. Esses governadores, eles não estão gastando a roda, até porque eles não podem. Esses governadores, no fundo, eles estão aplicando lá suas reforminhas de previdência, eles estão cuidando das contas. O Lula, quando assumiu também, não sei se você lembra, o Palocci também apertou lá as contas. O que eu acho que houve no segundo governo Dilma, começou ali a abrir a tampa da panela da economia, porque em boa parte dos anos em que a esquerda governou, as contas, houve superávit.
né? Houve superávit nas contas públicas. Beleza. O Wellington Sebrensky, ele faz aqui uma observação. O grande problema do PT é a falta de autocrítica. E também a traição da classe trabalhadora, porque se aliou aos projetos econômicos dos banqueiros. Mas olha só, não vou falar mais de PT e de passado, não, porque tem muita coisa para falar de Brasil de 2020. Eu posso só colocar uma questão econômica para o futuro? A questão é a seguinte: o mundo, a partir de vários dados, tende a entrar numa recessão econômica. Isso aí é uma projeção que é feita por vários grupos, vários analistas muito mais competentes do que nós do Inteligência Política e do que eu. Nesse contexto, esse voo de galinha que a Helena registrava da economia brasileira tende a continuar. E tende a continuar por várias razões. A briga comercial, China e Estados Unidos, a crise na área do euro, a Alemanha que já está quase metade do ano, não é? 6 meses numa deflação e numa recessão brutal, a saída dos ingleses da comunidade, que vai virar uma confusão. Bom, tem vários elementos nisso. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: essa hipótese da economia brasileira e latino-americana melhorar é muito pouco provável. Nós vamos ter, talvez, uma retomada. Nós vamos ter agora, no final do ano, com o dinheiro do FGTS, com um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, uma melhoria no consumo. Mas, por exemplo, a indústria brasileira, exceto a mineral, a de mineração e a de petróleo, está se acabando. E o Brasil sempre teve uma relação muito importante de exportação de produtos industrializados, especialmente na América Latina e na África. Nós perdemos esse mercado e está piorando porque o bloco Mercosul está implodindo por equívocos políticos. E do outro lado, porque as economias mais importantes também foram para o espaço. A Venezuela, que era a terceira maior economia da América do Sul, vive essa crise humanitária. A Argentina, que era a segunda, está vivendo uma crise muito grande. E o Brasil também ajudou muito a região a perder dinheiro. Então, essa junção economia com política é um desafio em 2020. E a questão do meio ambiente, que a gente viveu esse ano aí, um tremendo seríssimo, né? Seríssimo. Eu acho que também é um fator importante no ano que vem para prejudicar as exportações brasileiras, a venda de carne, a venda do agro. É a questão do meio ambiente. O Brasil está descumprindo cláusulas e o Brasil vai começar, já está começando a ser alvo de sanções que ele... Helena, sabe a frase que eu ouvi do exterior essa semana? É que os produtos brasileiros estão contaminados. Aí eu falei, nossa! Aí eu falei, o que está contaminado? Aí eu pensei que era uma questão de estar contaminado social e ambientalmente. Tá. Agora, é uma frase muito dura. Vamos botar um pouquinho de dado assim, concreto assim, nessa história, né? Porque assim, tem um pedaço da gente que é opinião, tem um pedaço da gente que é informação. Claro. Né? Atividade jornalística, né? O bom jornalismo, ele separa para quem acompanha o que é informação do que é opinião. É evidente que é sempre muito difícil, a isenção total, quase impossível, mas o bom jornalista faz um grande esforço para separar as duas coisas. E tentando separar eventuais opiniões, inclusive as minhas pessoais, da informação, a gente tem o seguinte: nós temos a famosa pesquisa Focus, feita pelo Banco Central, né, com instituições financeiras que regularmente informam as suas expectativas em relação à economia. E o que está dizendo o relatório Focus mais recente é que a economia brasileira no ano que vem crescerá 2,2%. O PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, vai crescer 2,2%. E a inflação se mantendo, como foi esse ano, em 4%. Como a gente sabe, um ano atrás, ou seja, entre a eleição do Bolsonaro e a posse, havia uma expectativa muito grande de crescimento no Brasil, né? Uma empolgação com a derrota do PT, agora vão poder destravar, agora temos um líder que vai encaminhar as reformas com sentido liberal para a economia retomar o desenvolvimento. Falava-se em crescimento de 3% no ano de 2019. A gente viu que isso não aconteceu, teve um momento em que as expectativas desceram, teve gente que já falando em alguma coisa perto de zero, e a gente está acabando o ano com as expectativas de PIB muito próximas de 1%. Ou seja, descendo, e depois, a partir de certos momentos, começou a melhorar. Ou seja, há um certo consenso entre os analistas econômicos, de esquerda e de direita, de que há um processo ainda lento,
ainda insuficiente de recuperação da economia. Isso. E que isso continua para 2020 e, evidentemente, é um processo que beneficia o governo e beneficia a equipe econômica de plantão. A Helena tem um relatório, Tag Report? Tem dúvidas sobre isso. Eu vou dizer por quê depois. Mas se você quiser, eu digo agora. Vamos lá. Eu acompanhei esses números do PIB. Eu sempre brinco dizendo que é um PIBzinho, né, que botam na mesa como se fosse grande coisa. Primeiro, eu não acho isso. 2, nesse ritmo de 2%, que seria ideal, eu me lembro quando o Boletim Focus começou a baixar. 3, 2,5, 2,2, 2, virou pedaço do ano. Isso é a média, né? Das expectativas mas do mercado. chegou o momento ali que era 0,8. 0,8, né? vamos chegar aí, talvez 1%, 1,2% até o final do ano. Muito bem. Essa perspectiva de 2%, eu vou dar números também. Em relação à desigualdade, ou às desigualdades brasileiras, só em relação ao tema geração de emprego e renda, eu levo 13 anos para resolver o problema dos 13,5 milhões de desempregados. Então, veja, há um problema, é que a gente pensa economia, Silvio, muito na lógica assim, economia é o mercado financeiro, é o mercado do câmbio. Economia é arroz, feijão, carne, eu acho que está marcado. É vida real. É vida real. E nesse momento nós temos números muito graves das desigualdades. Nós temos 13 milhões de desempregados, 13,5 milhões de desempregados, nós temos 25 milhões de subempregados e temos mais um outro tanto parecido de desalentados que já desistiram, estão aí vivendo... Não estão nem nas estatísticas. Nas estatísticas. Que não estão então, se a gente juntar isso, são 50 milhões de brasileiros e brasileiras, especialmente mulheres, especialmente periféricos, especialmente negros, que estão submetidos a uma desigualdade brutal que não resiste. Eu, por exemplo, tenho uma hipótese para as eleições de 2020. E eles votam, hein? E eles votam. Peraí, não fala em eleição de 2020, não. Vou tentar organizar. Segura. Deixa eu retomar a conversa aqui com a sobre Helena. economia. A Helena, no produto que ela faz, junto com a Lídia Medeiros... Excelente, Tag Report. Eu sou leitor. É Tag, não é Tag, né? É Tag. Tag Report. Ela diz que ela diz que há uma reforma ministerial aí pela frente e que ela identifica problemas na relação entre o Bolsonaro e o Guedes. Né? Eu queria que ela explicasse Conta pra gente aí. Para quem tem o privilégio de ouvi-la agora nesse momento. E os bastidores que ela não botou. Né? Não, a gente fez uma nota sobre o cabo de guerra entre o presidente e o Guedes. O que acontece? A agenda reformista do Guedes, por ele, prosseguiria agora com as reformas tributárias e administrativas. Ele esteve com uma reforma administrativa pronta, ele está com uma reforma administrativa pronta, que o Bolsonaro falou assim, não, meu filho, não leva para o Congresso. Segurou. Claro, é uma reforma altamente impopular, sobretudo aqui entre os funcionários públicos, e o Bolsonaro, ele está pisando no freio das reformas liberais por medo de manifestações, de eventos como houve no Chile. O Lula está solto, afinal de contas, pode ser um catalisador de movimentos sociais. Então, ano que vem tem eleição. O que a gente está acontecendo? O que a gente está vendo no governo? O Bolsonaro, de um lado, agora já fez a Previdência e fez com muita má vontade, né? Você vê que o Bolsonaro não era fã da reforma, deixou ser feita, o Congresso adotou e fez. Mas você está vendo o Bolsonaro de um lado pisando no freio. E você, por outro lado, você tem o Guedes de outro lado no acelerador. Ele é acelerado nessas reformas. Mas eu posso fazer uma pergunta? Levando em conta que nesse modelo, Helena, que nós estamos vivendo no Brasil, o parlamento cresceu. E é a especialidade do Silvio. Você não considera a hipótese que, além desses dois personagens, Bolsonaro e Guedes, tem um terceiro, especialmente no Congresso, chamado Rodrigo Maia, que está louco para fazer um monte de mudanças? Considero, mas acontece que o Rodrigo Maia também é um político. O grupo do Rodrigo Maia também vai ter candidatos nas eleições desse ano. E o Rodrigo Maia sozinho não faz milagre, porque ele tem a caneta do governo federal na mão. Então você tem uma espécie de parlamentarismo branco, mas que não tem respaldo institucional na Constituição. O Congresso está com muitos poderes, mas o Congresso não pode governar. Né? Ele não governa. Quem governa é o Jair Bolsonaro. E não é o Paulo Guedes também, é o Jair Bolsonaro.
É isso que as pessoas têm que botar na cabeça. Você chega em São Paulo, o pessoal fala assim, não, o importante é o Paulo Guedes, é aquela agenda dele, ele vai levar o país, o Rodrigo Maia apoia. É uma ilusão, minha gente. O sujeito que tem a caneta é o Jair Bolsonaro. O sujeito que está lá no Planalto é o Jair Bolsonaro. Nós temos E temos que lidar com isso. Por isso que eu não sei se o Paulo Guedes, só para fechar essa coisa do cabo de guerra entre eles, se a economia deslanchar, o Paulo Guedes fica muito bem, vai ficar aí até o final do governo, beleza. Se a economia não deslanchar, vão redobrar as pressões em cima do Paulo Guedes e eu não sei se ele continua. Sobre esse temos tema uma da brincadeira. reforma administrativa, por favor, só um minutinho. Sobre o tema da reforma administrativa, eu queria acrescentar uma informação absolutamente coincidente com o que a Helena Chagas acabou de dizer, que é o seguinte, em relação à reforma administrativa, quem tem acompanhado aí do Congresso Foco, acho que tem visto aí, né, o governo fala em rever a estabilidade do funcionalismo, fala em reduzir o salário inicial de várias carreiras, acabar com DRS, acabar com uma série de benefícios, diminuir radicalmente o número de cargos comissionados, né? Hoje são mais de 20 mil cargos comissionados, o governo faria uma redução brutal disso. O grande tema é a estabilidade. Então aqui eu vou dar duas informações. A primeira informação é o seguinte, existe uma coisa que é importante no âmbito do Serviço Público Brasileiro, chamada FONACAT, Fórum Nacional das Carreiras. É uma instância, um órgão que reúne as carreiras de Estado, quer dizer, o pessoal do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Itamaraty, são as grandes, da Receita Federal, os auditores fiscais, né, os auditores também do Ministério da Agricultura, são as principais carreiras do Serviço Federal, são as carreiras mais bem remuneradas e que têm muito poder e muita influência no Congresso. Poder de pressão eu ouvi imenso. De uma pessoa importante dessa área o seguinte, rapaz, eu nunca vi tanta gente unida nessa área, porque juízes, procuradores, policiais, eles com frequência eles têm divergência, eles brigam muito, talvez não fique tão claro para quem está de fora, mas a gente aqui em Brasília acompanha que são carreiras que têm problemas de relacionamento interno assim, muito forte. Delegado com agente de polícia. Exato. Então, nunca vi tanta união, nunca vi tanta unidade. Fortes. Então, assim, ficou claro, como a Helena então, juntos e colocou aqui para o governo, que isso aí é problema. Então, assim, as entidades do funcionalismo público representam hoje o segmento social com maior poder de fogo para enfrentar o governo Bolsonaro, que hoje não tem praticamente oposição. Veio o Lula agora com oposição. Mas até então era a oposição interna, era o fogo amigo do governo versus governo. Né? Então, essa é a primeira informação, da unidade desse grupo. A segunda é que o Guedes, aqui vai a informação, eu conversei com uma pessoa da equipe, o Guedes, ele evoluiu em relação a esse tema. Não brigará pela grande questão que é o negócio da estabilidade. Então ele entendeu que há outros pontos a fazer, e aqui eu acrescento uma terceira informação, que essa eu acho que nem está no Congresso Foco ainda, a gente vai adiantar para quem está acompanhando aqui o debate. E aqui eu digo assim que isso até já foi formalizado, entre outros, por uma emenda do deputado general Peternelli, que é um deputado do PSL, na discussão da reforma tributária na Câmara. O Guedes não desistiu de fazer o imposto sobre transações financeiras. Teve aquele problema lá, né, da demissão do secretário da Receita Federal, do Marco Sintra, mas o Marco Sintra defendia algo que era combinado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Paulo Guedes, manhosamente, agora com mais sutileza, ele tem soprado para parlamentares próximos, entre eles o Peternelli, que já apresentou a emenda nesse sentido, que ele quer sim desonerar a folha e quer sim fazer a compensação disso com uma espécie de nova CPMF. Agora, desculpa, Melito, fica à vontade. Vou juntar uma informação. Por favor. Eu ia dizer exatamente isso. Nós temos uma brincadeira no Inteligência Política, que nós temos um instituto de pesquisa só para São Paulo, chamado Data Jardins. No Data Jardins, o grande ídolo, acima do Moro, é o Paulo Guedes. Claro. Não é? E
o problema dessa percepção é que o Paulo Guedes acreditou nela. Tanto que, e aí é informação, ele cogita se transformar não mais somente em técnico, mas num político com votos. Isso é um dado interno da equipe dele. Ou seja, a frase é, ele está gostando dos holofotes. Não é? Então, há um pedaço do modelo brasileiro que permite esse tipo de solução que eu tenho chamado de Estado ínfimo. Havia o Estado mínimo, não é? O Estado máximo. No modelo Guedes, é o modelo do Estado ínfimo. Estado quase ausente. Isso. Veja, no plano das carreiras, é mudar 117 carreiras para 30. Se cogitou em 10. Então, só esse número, sem contar a discussão sobre estabilidade. Então, nós estamos diante não apenas de um projeto econômico, e aí entra a opinião, ou a avaliação política. Estamos diante de um projeto político, que se tenta convencer que é bonito, mas que, com a experiência chilena especialmente, caiu por terra toda essa percepção de que quanto mais dureza na economia e austeridade, mais progresso econômico. Então, eu quero dizer isso porque o que é importante? Nós estamos diante, Silvio e Helena, de um momento em que se está definindo, e a Helena tem razão quando fala da reforma do governo Bolsonaro e na própria equipe do Paulo Guedes. Por exemplo, está colocado hoje uma tensão entre Valderi, secretário de Fazenda, e Mansueto, secretário de Tesouro. Mansueto estaria demissionário. Está demissionário e vai cuidar negou, de um... mas negou. Que está. Então, o que demonstra uma diferença de percepções dos melhores caminhos. E lembre que Mansueto foi quem encarou o plano Mansueto de controle dos gastos dos estados e dos municípios. É um especialista em contas públicas. Eu queria dar um pitaco nisso, mas antes vamos abrir espaço aqui para o... Eu não sei como é que lê, porque é um nome meio estrangeiro, parece. Egon Walter. Bom, o fato é o seguinte, eu abri espaço para o comentário dele. Olha, depois de quase 30 anos de governos esquerdistas desastrosos, diga-se de passagem, a melhora no índice de gerais da economia, mesmo pífios, é um sinal de recuperação indubitável. Está registrado aí o seu comentário. É difícil achar que foram 30 anos de governo esquerdistas, né? Acho que é um mínimo exagero aí de formulação. Itamar Franco, esquerdista, Fernando Henrique, esquerdista. Essas pessoas até recentemente eram vistas como centro, né? Agora a gente tem um governo que tem um presidente mas a frase que é claramente reproduz a percepção polarizada. Para trás era o mundo da esquerda, agora é o mundo... Porque, veja, eu tenho até chateação de chamar isso de direita. Eu tenho chamado de neo-atraso. Porque considerar a direita, que nós conhecemos historicamente, a Madeleine Albright é de direita, não é? Clássica, não é? Chamar de direita o que nós temos visto no campo, por exemplo, dos costumes, no campo do que a Helena chamou de Ministério da Ideologia, que é uma expressão muito boa, Helena. Não é? Eu até fui ler de novo George Orwell para lembrar que ali também é um Ministério do Conhecimento e da Ideologia. Né? Então nós estamos diante de um fenômeno que, apesar de respeitar a opinião do Egon, que é muito boa, viu, Egon? Não é? Tem um certo exagero na descrição que é resultado dessa divisão. Nós estamos olhando o mundo de maneira... não só bípede, como também dicotômica. Eu queria, assim, agora dando mais uma opinião, né? Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro estaria eleito. Né? Então, assim, no segundo turno. Não sei, não. As pesquisas, eu acho que no segundo turno. As pesquisas, a rejeição dele também está muito crescente. As pesquisas demonstram que Bolsonaro ganharia a eleição hoje de qualquer candidato. Uma chapa, Bolsonaro tendo Sérgio Moro como vice, provavelmente ganharia a eleição no primeiro turno. Esse é o quadro de hoje. Vai ser o quadro de 2022? Não sabemos. Mas assim, da mesma maneira que tem lá uma bolha em que uma pessoa que antes era vista como de centro é vista como ultra-esquerdista, comunista, né? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado para não subestimar Bolsonaro. Aliás, eu acho, viu, Helena, na minha opinião, há muito de jogo nessas supostas divergências
entre Bolsonaro e Moro, Bolsonaro e Guedes. Oba, derrubamos ali um copinho com água. Isso é sorte, é sorte. Sem problema. Mas assim, eu acho que o Guedes e o Bolsonaro jogam um jogo com uma certa complexidade interna. A gente não tem todas as informações, a gente não sabe tudo que se passa ali dentro, né? É limitado o acesso que mesmo um jornalista muito bem informado pode ter essas coisas de dentro do governo, né? Helena já esteve dentro do governo, sabe como é isso. Mas o fato é que assim, tem uma coisa que é projeto pessoal do Paulo Guedes. Sim, se o Paulo Guedes tiver chance lá na frente, ele adoraria, e muita gente na equipe dele admite em conversa mais em off, que ele adoraria sair candidato a presidente da República. Né? Coisa que certamente não agrada ao Bolsonaro. No governo onde tem o Sérgio Moro, eu acho muito difícil. Eu acho que o candidato do governo ali dentro, o candidato que pode sair das forças governistas, se o Bolsonaro não for candidato à eleição, se ele se inviabilizar, é o Sérgio Moro. E eu acho que isso está na cabeça dele o tempo todo. Eu acho que ele não está jogando para ser o vice de Bolsonaro. Eu acho que ele está jogando para ser o candidato do campo da direita em 2022. Está ficando muito claro eu tô com ele, nas atitudes dele. E acho que o único candidato do campo governista na cabeça de Bolsonaro é ele. É ele próprio. Não há hipótese, até porque... Eu acho que vai ser uma briga ali de titãs em algum momento. E eu vou dizer que a melhor tradução da sigla APB não é Aliança pelo Brasil. É Aliança por Bolsonaro. Por Bolsonaro. Um partido é um bem de famílias. Bom, eu discordo. Patrimônio. Eu discordo mesmo de vocês. Porque né, eu acho que assim, o Moro jamais se confrontará com o Bolsonaro até 2020. Eu acho que essa é uma aposta errada que o Podemos está fazendo. O Podemos quer isso. Exatamente. O Moro como candidato a presidente. Eu acho que tudo vai depender da popularidade do Bolsonaro. Veja bem, eu também discordo que ele se elegeria hoje. A soma de ruim e péssimo dele supera a soma de bom e ótimo. Ele estaria no segundo turno hoje. Não sei se ele se elegeria. Acredito que, se a economia deslanchar, é o Bolsonaro candidato à reeleição, sem sombra de dúvida. Se a economia não deslanchar, se você começar a ter o que eles temem, que é manifestações, convulsões sociais, etc., não sei se ocorrerá, tá? Não estou dizendo. Mas se você tiver um quadro de negatividade aí, eu acho que o Moro emerge como um fortíssimo candidato do campo da direita, mas tem que sair do governo. Não pode ser o candidato do governo se o governo se desgastasse. É difícil dar tempo. Eu acho que ele está jogando para isso. Um pouquinho de informação aqui. Que a gente está aqui, vocês estão vendo, a gente está se doando aqui, correndo risco, dando palpite e tal. Mas o fato é que tem uma informação. Saiu agora uma pesquisa da Veja FSB, né? Pesquisa feita agora de 11... não, essa pesquisa não é de agora, é a pesquisa mais antiga. Tá. Essa pesquisa confirma, na verdade, é porque eu recebi aqui do Érica, aqui pelo celular. Desculpa eu estar olhando o celular, mas é porque eu estou recebendo aqui perguntas. E tem muitas perguntas. Eu estou aqui surpreso com a participação, super bacana. Obrigado, muito obrigado. Eu vou tentar citar outras pessoas aqui que mandaram. Mas o fato é que essa pesquisa confirma aquele quadro que eu estava falando, né? Que Bolsonaro se elegeria hoje contra qualquer candidato. Agora, vamos passar adiante, vamos tratar de outro tema. Agradeço aqui ao Lúcio, a Francine, vou tentar citar coisas aqui que vocês muito mandaram. Bom nesse negócio aqui, né? Mais ou menos. Parabéns, viu, Silvio? Mas o fato é o seguinte, eleições municipais. 2020 é ano de eleição municipal e será a primeira eleição municipal desde a Constituição de 1988 sem coligação partidária. Isso. Os partidos não poderão fazer coligação. Proporcional, não podem coligar para vereadores. Exatamente, eles podem fazer para prefeito. Isso. Só que se eles coligam para prefeito... Eles vão ter problema para eleger seus vereadores, porque um dos dois partidos vai ficar prejudicado. Tá, Helena, por favor, quais suas percepções em relação ao que vem por aí? Qual a consequência, o impacto disso aí? Nós vamos ter mais candidatos, né? Vamos ter mais partidos tendo que apresentar seus candidatos, né, tanto à esquerda quanto à direita. No primeiro turno nós vamos ter mais divisões. Você só tem segundo turno em determinadas cidades, você não tem na grande maioria.
Então você vai ter uma pulverização maior desse voto, você vai ter mais candidatos. A outra curiosidade que eu tenho a respeito dessa eleição de 2020 é se haverá algum tipo de contaminação, de politização do quadro nacional radicalizado na eleição para as prefeituras. Normalmente, nos últimos anos no Brasil, o eleitor tem sido bastante técnico, digamos, na eleição municipal. Ele tem votado ali no administrador, ele tem pensado no buraco da rua, ele tem pensado na segurança da sua cidade, ele tem pensado nas questões mesmo que devem reger uma eleição municipal. Então, a escolha tem sido assim. Agora, nunca houve uma eleição com um quadro federal, nacional, tão pesado em termos de radicalização. Então, eu não sei, eu tenho um palpite que essa eleição poderá ser um pouco diferente nas capitais, nas grandes capitais. Eu acho que você poderá ter um embate mais contaminado pela disputa nacional. Estou com a Helena e veja, eu vou partir de exemplos para chegar no geral. Rio de Janeiro, cidade que a gente é apaixonado. Eu nasci lá. Então, eu sou cearense, mas o Rio é um local que eu, inclusive, casei com uma pessoa de lá. Carioca. Então, o Rio de Janeiro, ele é um exemplo de uma grande cidade, uma grande e importante cidade, que, na minha avaliação, vai ter um movimento pendular. Se elegeu Crivella como representante do pensamento mais conservador, religioso, mais à direita, é muito provável que esse movimento pendular vá na direção ou de um personagem como Marcelo Calero, do Cidadania, ou um personagem como Marcelo Freixo, do PSOL. Freixo esteve no segundo turno com Crivella na eleição passada. Isso, que tem ali uma boa percepção. Mas o Marcelo, nesse sentido de ser um personagem novo, um cara que lutou contra a corrupção, um partido... É um candidato bem interessante. Bem interessante. E aí, veja... Vocês acham que tem viabilidade? Tem bastante viabilidade. Eu acho que tem, porque ele adquiriu ali uma imagem uma muito aura boa muito com aquela boa, saída dele do governo, chutando balde. Ele é um deputado. Ele poderia ir no segundo turno contra Crivella, Freixo e contra Eduardo Paes? Não. Segundo turno eu já não sei. Segundo turno assim. não, estou dizendo o seguinte, ele pode chegar no segundo turno. Eu não sei. Eleições de duas voltas, de dois turnos. Difícil. Uma questão é chegar na segunda disputa. A primeira disputa, me parece o seguinte... Eu acho mais fácil a Tabata em São Paulo. Não, mas ele é São Paulo. Acho que ela não vai ser candidata. Ela quer ser candidata. Mas é São Paulo. Diz que não vai. O que eu sei da Tabata, e aqui vamos trocar aqui uma figurinha, bastidores... Olha, Tabata, estamos te lançando aqui, aproveita a onda. A Tabata quer ser candidata a prefeito de São Paulo. Há uma questão em relação ao partido, porque ela está no PDT, foi punida pelo PDT por ter votado a favor da reforma da Previdência, né? Uma pessoa muito independente dentro do PDT, então não tem partido para ser candidato. E aí tem uma divergência, se ela sairia pelo Cidadania, que é Huck, né? É o partido que talvez venha abrigar Luciano Huck, uma possível candidatura presidencial de centro para 2022, ou se ela vai pela Rede. Mas o problema é que a Rede é um partido que está meio que se inviabilizando, que é um outro pedaço importante a respeito de eleições municipais, que é essa questão. O Ricardo Capelli, nosso colunista, não sei se está assistindo, se tiver um abração para ele, grande Capelli, que é um excelente analista político, de esquerda, ligado ao PCdoB, né, vamos dizer as coisas como são. Eu não sou ligado a partido nenhum. Né, meu partido eventualmente chama. O meu partido é o coração partido. Então, o fato é que o Capelli ele fez uma análise brilhante, que a gente botou na manchete do Congresso Foco outro dia, anteontem, sei lá, anteontem eu acho, que ele disse o seguinte: olha, tínhamos até recentemente 35 partidos recebendo dinheiro do fundo partidário. Com a mudança da regra, em 2018, isso aí já caiu para 20 e poucos. 23. Hoje são 23. No ano que vem, na eleição municipal, que vários partidos serão incapazes de fazer uma bancada de vereadores,
ficará claro para os políticos que estão nesse partido que aqueles partidos não têm mais chance de sobrevivência. Que ficando lá, então você tem um processo de concentração. O que o Capelli chama a atenção é o seguinte: há um processo de reorganização partidária já em curso. Quer dizer, isso não é prever futuro, já está acontecendo. Isso. Então, assim, está diminuindo o número de partidos. E aí ele faz no artigo dele uma projeção de que talvez tenhamos aí pela frente 7 ou 8 partidos fortes, mas depois eu até conversando com ele mesmo, fiquei muito interessado no texto dele, ele falou que ele exagerou um pouquinho, que é possível que fique algo entre 10 a 15 partidos, né? Sendo que os 2 partidos hoje mais fortes são, obviamente, os da polarização, o Aliança pelo Brasil, que nem existe, mas vai existir só que em breve. O PSL rachou, né? Será que o Aliança vai ocupar o com certeza vai ocupar, PSL? Né? Não subestimemos. É igual estava... Para 2020, pessoal, o Aliança pelo Brasil não participa da eleição. Esqueça isso. Eles já estão com um plano B, inclusive. Imagina. Eu acho que você está completamente enganado. Não subestimemos... Não subestimemos Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus. Não é presidente, não. Olha só. Prazo. Tá bom, mas olha só. Presidente da República, com 37% de apoio popular. Se Jesus Cristo me deu uma não chance, conseguiria. depois eu me calo. 37% de apoio popular. Presidente da República. Com apoio em massa dos evangélicos, que são hoje, alguns falam em 60 milhões, outros falam 50 milhões de brasileiros. Certo. Que são pessoas comprometidas, não conseguem formar um partido, gente, pelo amor. Agora já está praticamente liberado. Você permite colocar... Os evangélicos são muito divididos. Deixa eu colocar primeiro a minha questão. Então, eu estou me arriscando aqui 2 vezes. Moro não confrontará Bolsonaro num terreno de curto e médio prazo, contrariando aqui meus colegas, e o Bolsonaro não só vai formar o partido, como vai ser um personagem decisivo da eleição e vai eleger vários prefeitos. Não, veja só, a eleição é uma coisa. Agora, o seu partido, Aliança pelo Brasil, não tem tempo hábil de estar no dia 4 de abril... Não tem tempo de ter candidatos viáveis nas grandes capitais. E no dia 4 de abril ser partido. Porque eles vão ter que se filiar. Eles vão ter que se filiar com certa antecedência. Então, a questão é 4 prática. de abril. 4 de abril. Não é que ele não vai criar, 6 ele vai criar meses um partido. Mas, por exemplo, no Rio, quem é o candidato do Bolsonaro? Crivella. Vai ser o Crivella. Ou o Hélio Bolsonaro. Ou não é pela Aliança. Pois é. Não, é outra coisa. Ele vai ganhar a eleição. Então, se o Crivella se reeleger... Então, Silvio, mas eu quero dizer o seguinte. Juridicamente falando, não há tempo hábil para pegar 500 mil assinaturas e confrontar com o conjunto de regras que existe, se a assinatura é válida, se o cara não está afiliado a outro partido, se isso vai para pelo menos 9 TRS que vão julgar, vão analisar, vão discutir, vai ter oposição. O próprio PSL contratou excelentes advogados para lutar contra os advogados do Aliança pelo Brasil, e aí depois isso vem para o TSE para ser mais uma vez analisado. Resumindo a ópera, do ponto de vista prático, não é possível. Agora, que ele vai ser o mais importante papel nas eleições municipais, eu não tenho dúvida. Terá um importante papel, mas não vai ser enquanto aliança. Isso. Bom, então aqui eu discordo. Eu acho que ele vai formar o partido e vai ser possivelmente... Vamos ter que ter uma nova live para poder... Não, porque você é o seguinte, se você tem o partido do presidente, entendeu? Que vai ter o apoio o apoio ao Bolsonaro dentro do Congresso, ao Bolsonaro, a figura do Bolsonaro dentro do Congresso é pequena, mas o apoio ao governo e às teses é muito grande. Mesmo dentro do Congresso brasileiro atual, uma vez viabilizado o partido e aberta a janela que se abrirá antes de 22, esse é um partido que vai ser um partido forte. Não, aí a gente vai ter. Ele vai drenar o PSL, ele vai drenar algumas. O PSC. Exatamente, alguns partidos conservadores. Eu acho que mais que isso, no meu modo de entender, há um debate equivocado da mídia atualmente. O Bolsonaro não vai conseguir assinatura, o Bolsonaro não vai conseguir formar um partido. É um debate equivocado. Eu acho que o grande debate é o seguinte: quais são os elementos em jogo nas eleições municipais. Elemento número 1, quem sobrevive. Entende? E não tem nenhuma dúvida que o Bolsonaro sobrevive, não só sobrevive, tem chance
de ser o principal vencedor das eleições. Ou vai ser o PT, que é a segunda força política mais organizada. Até porque Helena dizia, Silvio, desculpe interromper, dizia o seguinte: depende de cada cidade. Nós estamos lá na Inteligência Política com um projeto de acompanhamento das eleições municipais. Veja, nós estamos criando pontos de observação. Um ponto de observação é um município como Formosa ou Lusiânia. Isso é um cenário. Outro ponto de observação é uma cidade grande como Rio ou São Paulo. E tem cidades médias espalhadas pelo Brasil inteiro. A eleição de 2020, aí talvez essa seja a pergunta mais complexa. É uma eleição plebiscitária do governo nacional? Eu acho que não. É isso, é esse fator, qual a extensão e a profundidade da influência do fator nacional na eleição municipal. Varia isso muito. Não está claro, varia muito, isso ainda não está claro. Nas capitais eu acho que é maior, no interior é menor, não sei. Eu acho que a grande variável dessa eleição esse ano, para mim, é essa. Se o prefeito está no primeiro mandato ou no segundo, então, por exemplo, Salvador, você tem um ACM Neto, que teve 2 mandatos e que vai tentar eleger o secretário dele ou um parlamentar. Ou um parlamentar ligado a ele. Muito bem. É o vice, acho. Crivella no Rio está no primeiro mandato, vai disputar o segundo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: Em Belo Horizonte, o Calil está com excelente aprovação. Está todo mundo querendo apoiar agora, o Calil da direita à esquerda. Isso. Agora, plebiscito nacional de avaliação do governo nacional pelas eleições municipais é sempre arriscado fazer a projeção. Pois é, gente, nós já estouramos 1 hora de tempo. Em relação a essa questão aí do caráter, né, do conteúdo das eleições municipais, tem várias pesquisas aí que mostram que as eleições municipais geralmente não tem nada a ver com as eleições gerais de 2 anos antes, e sobretudo com as eleições dos 2 anos seguintes. Ela, em geral, ela tende a favorecer a força que saiu vitoriosa das eleições anteriores, ou seja, favorecendo, nesse caso, ao Bolsonaro e seu grupo. Então, assim, tem em muitos lugares do Brasil, tanto em cidades grandes quanto cidades médias e pequenas, você vê muito evangélico, muito militar, muita gente do campo conservador que vai sair candidato a prefeito, vai sair candidato a vereador, com grande chance de ganhar a eleição, e é Bolsonaro do mesmo jeito, tanto faz qual legenda, embora eu acho que sim, vai formar uma aliança pelo Brasil ao tempo, e vai ter fila na porta de gente querendo entrar no partido do presidente, que é uma eleição mais ou menos fácil para vereador da cidadezinha de não sei aonde. Mas, enfim, antes de terminar, eu não posso deixar de falar uma coisa que eu até já deveria ter falado antes, que é a informação de novo, não é opinião. O painel do poder, que é a pesquisa que a gente faz com os líderes do Congresso, a gente sempre pergunta para os líderes o que eles acham que vai melhorar, o que eles acham que vai piorar. E nessa última pesquisa do painel do poder que a gente fez, nós temos um painel de 100 líderes, né? Obviamente a maioria líderes que votam com o governo, obviamente a maioria líderes conservadores, e a esquerda hoje é muito pequenininha. O Congresso é conservador. Exatamente, né? muito pequenininha. O Congresso de perfil conservador. A esquerda é muito pequenininha no Congresso hoje, mas o fato é assim, as expectativas deles, o que vai melhorar? Para 56% dos líderes vai melhorar a agricultura e pecuária, a expectativa de 49% de melhora no desenvolvimento econômico e no emprego e na renda, de 46,5% na infraestrutura e 42% na confiança do mercado e 42% na segurança pública. Ontem foi aprovado o pacote anticrime, aliás, numa linha que o painel do poder antecipou, desde março, a gente mais ou menos estava falando que não tinha chance de aprovar o excludente de ilicitude, né? Então, mais ou menos, o pacote saiu com a cara que nós antecipamos para os clientes do painel do poder. E o que vai piorar, segundo os líderes? Meio ambiente, em primeiro lugar. 39,4% dos líderes acreditam que teremos uma piora no campo do meio ambiente. 35% falam em direitos humanos, 38% em educação, 40% na estabilidade política, quer dizer, o clima de radicalização, de confronto, etc., e 35% nas relações externas. São as áreas para as quais há expectativas mais negativas. Esse 40% da estabilidade política, como jornalista, quando eu aqui, e é o que
tira a confiança de investidores E tá externos, tudo junto. de quem poderia estar investindo Uma no grave Brasil crise nesse momento. ambiental É uma grave ajuda o crise agronegócio? Não ajuda. há uma grave crise de confiança. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, o agronegócio brasileiro profissional é extremamente dedicado às questões sociais, ambientais, Sim. não tenho dúvida sobre isso. Eles assinam Agora, todas a as imagem, regras a imagem que está ambientais. sendo gerada externamente, que é quem compra, É péssimo. é péssima. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, o problema das pesquisas é que quanto maior a precisão, maior a ilusão. Nós temos um desafio. O problema das pesquisas em geral é a interpretação. Claro. Na 99% dos casos que as pessoas dizem a pesquisa estava errada. Não, vamos ver a pesquisa. Na hora que você olha a pesquisa e viu a conclusão que a pessoa tirou da pesquisa, Isso. você vai ver que foi muito mais um erro de interpretação. Então, assim, até o momento de dizer que nós vivemos um mundo em que a Terra é plana, em que todo jornalista é comunista, não é? Em que todo fato mais básico é passível de questionamento. Então, assim, é um momento de dizer o seguinte, institutos como o Datafolha, né, como o Ibope, regra geral, fazem um trabalho correto, faz um bom trabalho, como a gente procura fazer no painel do poder. Agora, então, assim, tem um problema muitas vezes de interpretação. De interpretação. E eu quero colocar o seguinte, para interpretar, nós precisamos de alguns pontos de observação. Analisar que o agronegócio vai crescer porque vai produzir mais, vai ter uma safra ótima. E do outro lado, não analisar o cenário de quem compra, como a União Europeia ou como os países vizinhos, pressupõe que você está isolando as variáveis. Você tem que juntar as variáveis. E aí, a expectativa de quem está no poder, geralmente, Silvio, é uma expectativa de auto-engano. Porque o poder real é o poder, do voto que nos elege. E o humor do eleitor, hoje, é de rejeitor, não é de eleitor. Primeira coisa. Segunda coisa... Então, o que você está dizendo é que a economia vai piorar ano que vem? Não, estou dizendo o seguinte, que a economia vai continuar dando pequenos saltos, que eu tenho chamado de voo de galinha, e muita gente também, e esse voo de galinha não resolve o grande problema da economia brasileira, que é uma economia eficiente de um lado e do outro lado justa socialmente. Nós temos um desafio que é, o que é que eu faço com 50 milhões de brasileiros que votam? Esses 50 milhões de brasileiros que votam não estão preocupados com o mercado do Ibovespa. Eles estão preocupados é como colocar comida na mesa. É como trocar a carne por ovo. O debate hoje nas redes sociais, quem está nos acompanhando sabe disso, é o seguinte, vão comer o quê? Ovo ou bife? Então, há um aspecto, e aí veja, eu não posso transformar a perspectiva de que vai piorar o meio ambiente sem saber que isso tem um impacto. E nós temos um país tão complexo que às vezes um traço vira uma narrativa completa. Imagine que nos direitos humanos haja algum tipo de problema. Não é? Aí você fala, mas não tem problema? Tem muito problema. Paraisópolis virou Infernópolis no final de semana. Como é que a gente lida com isso? E se isso piorar muito? Você tem presidiário sendo decapitado. Olha só, gente, tem muito mais para conversar. Eu mesmo adoraria falar algumas coisas que eu não consegui encontrar tempo para falar. A Francine fez um pedido, e eu vou atender o pedido da Francine, para mostrar novamente quais os livros que a gente recomendou. Então é esse aqui, Fascismo, um Alerta, de Madeleine Albright, né, que foi secretária de Estado dos Estados Unidos durante as duas gestões Clinton, né, e antes tinha sido embaixadora americana nas Nações Unidas, na ONU, um livro muito bacana, em primeira pessoa, fantástico, super interessante o alerta que ela faz. Infelizmente, nosso presidente Jair Bolsonaro incide em todos os pré-requisitos para ser um fascista. Ela bota o fator, como aliás Humberto Eco também, né? O Eco tem também um livro atualizando o conceito de fascismo, salvo engano, ele fala em 15 coisas para você definir um fascista, que não é um privilégio, diga-se, não é um privilégio da direita. Você já fez o checklist do Bolsonaro? O Eco bateu tudo e aqui bateu tudo também, infelizmente. Mas o fato é que é um super livro, vale muito a pena, e esse aqui, O Povo contra a Democracia, do Yasha Sharman, que é um cara que, deixa eu ver se eu consigo resumir aqui bem rapidamente, ele fala mais ou menos assim, que a estagnação econômica, né, em escala mundial, que esse campo livre e selvagem das redes sociais
né, em que as pessoas se agridem, se matam, né, se comem, e a coisa da intolerância com o outro, que no caso da Europa o outro é o imigrante, no caso aqui da América Latina o outro pode ser qualquer um, né? Quer dizer, no caso do Bolsonaro a narrativa conservadora ela se dá mais no campo dos costumes, né? É a coisa Mas pode ser, a defesa da família. Mas pode ser também elite política. A minha hipótese é que É. hoje o inimigo construído pelo populismo... Deixa eu terminar o raciocínio, senão eu esqueço, Billy. Peraí, só um pouquinho. Não, o fato é que essas três coisas somadas levaram as pessoas em diversos países do mundo a confrontar o sistema político. Então, assim, aí você tem a situação no Brasil do Bolsonaro, que aí é outra coisa que eu acho que a bolha de esquerda não entendeu ainda. O Bolsonaro é o cara de 2013. 2013, o Brasil fez uma série de protestos, né, dizendo não a uma série de coisas. E o cara que soube surfar essa onda e capitalizar essa onda é Bolsonaro, que falemos com toda franqueza, façamos uma análise correta, uma pesquisa bem feita de Google. É um cara que é ladrão. O Bolsonaro, fundamentalmente, é um ladrão. Ele é uma pessoa que, ao longo da sua vida política, várias vezes, foi acusado de cometer crimes, né? Quer dizer, a época fez levantamentos fantásticos dos desvios de recursos feitos pela família Bolsonaro, não é? Com funcionários fantasmas, funcionários que eram pagos e não trabalhavam. Esse dinheiro, obviamente, alimentou não só o enriquecimento, como, sobretudo, a atividade política da família Bolsonaro. E ele teve a esperteza imensa de se apresentar ao Brasil como campeão moral da luta contra a corrupção, para você mostrando a esperteza dele. A essa altura já deve ter gente querendo me matar, se é que não tem alguém na porta, ali na porta querendo me pegar. Mas assim, olha, se for para bater, bate só dele, porque não bate ninguém, gente. Beleza. Eu e a Helena aqui somos inocentes. Eu sei me defender. Mas o fato é que o seguinte, a despeito de tudo isso, há uma inteligência no Bolsonaro. Muito grande. Que ele sabe jogar e sabe iludir. E, no meu modo de entender, ele é hoje o cara que entra em 2020, que entra em 2020 em condições mais favoráveis, apesar de tudo. Agora, eu não falo mais nada. Passo para a Helena encerrar com uma espécie de despedida. Só para fechar, eu acho que 2020... será um ano cheio de surpresas para nós políticos, como foi 2019. Não dá para a gente dizer que rumo que vai ser dado a essa eleição, justamente pelo fator bolso, fator economia, fator miséria, fator distribuição de renda, e, enfim, vamos aguardar, né? Não tenho mais o que dizer. Eu quero só insistir, eu lhe interrompi indevidamente, Silvio, que para o mundo da construção do inimigo pode ser a elite. A elite é esse personagem. O que é elite? É quem estudou, é quem tem uma condição melhor, é a classe média. E mesmo as grandes elites típicas, tradicionais, que está se transformando no inimigo. E aí, essa tese é uma tese do próprio Munk, que diz que a construção do inimigo, e o Humberto Eco fala sobre isso, o Munk fala sobre isso, o Levitsky fala sobre isso, o Melillo fala sobre isso, bem menor do que todos esses caras importantes, não é? A gente vai ter, de maneira muito simples, uma disputa política cada vez mais nesse ritmo de colisão. Eu quero dizer que 2020 é um ano que a gente vai continuar nesse novo modelo de colisão. Quero dizer que antigamente eu dizia, o mundo da política é um carrossel que vai girando. Hoje o brinquedo é outro, é um misto de trem fantasma com montanha-russa. Nós subimos e descemos. É uma jamanta descendo a ladeira. É uma jamanta descendo a ladeira, sem freio. E nós temos a tentativa, e a Helena faz isso muito bem, o Congresso em Foco muito bem, há muito tempo, e nós do Inteligência Política, que é tentar analisar para interpretar e ajudar a tomar decisões e escolher caminhos. Sejam eles caminhos que não são os melhores possíveis, mas esperando sempre que o Brasil saia dessa situação. Eu continuo otimista, viu, Silvio? Por mais que a vida nos aponte diferentemente, se a gente não continuar tentando ajudar o Brasil e contribuir para isso, por meio de construções e não apenas de críticas, a gente vai piorar muito uma situação que já é muito ruim.
Bom, o Érico está me lembrando aqui algo que eu não poderia ter esquecido de forma nenhuma, mas que é o seguinte, a gente está falando de 2020, mas nós precisamos fechar 2019 e o Congresso Foco está assim, cheio de planos, cheio de coisas, mas a luta de fazer e manter esse site é muito grande, nunca deixou de ser. E nós estamos com uma campanha aí de crowdfunding aí no Catarse, e agora nós vamos botar o link agora, nesse momento, estamos aí, nesse link aí, se você puder entrar e colaborar com a gente, vai ser muito legal, a nossa intenção é essa, compromisso com democracia sempre, mas um jornalismo independente, crítico, fomos críticos em relação aos governos do PT, somos críticos em relação ao governo Bolsonaro. Eu espero que vocês tenham aprendido aqui. Eu acho que todos nós deixamos de falar algumas coisas, porque é muito assunto, né? Fica para a próxima. Fica para a próxima. É a saudade de algo que a gente não viveu. É isso aí. Valeu aí, gente. Isso aí.